Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na aula de empreendedorismo e a gente vai falar sobre preço. A gente vai descobrir o preço das coisas. E é isso que eu estava pensando aqui agora. É uma escultura de gesso que eu tenho aqui na minha mão, que eu ganhei em alguns dos dias das mães que se passaram, eu ganhei da minha filha de presente. E eu estava aqui observando, ele é feito de gesso, pintado à mão. E eu fiquei pensando, qual será que foi o critério que foi usado para que a pessoa colocasse o preço que seria vendida essa peça aí fora? Né? O que será que ela usou, o que ela pensou para que essa peça fosse vendida pelo preço que foi? Pois é, na aula de hoje a gente vai tratar sobre isso. E o nosso livro está tratando justamente sobre essa ideia. A gente está aqui na página 24, onde está escrito assim, ó, determinando o preço de custo de cada catapulta. O texto, né, o livro, toda a sequência que a gente viu de aulas, estava sugerindo, propondo, dando a ideia da gente construir uma catapulta, não é isso? Utilizando aí palitos de picolé, utilizando aí liguinhas de elástico e utilizando uma colher plástica. Só que, como a gente está em período de quarentena, claro, nem todo mundo tinha esse material em casa para fazer a catapulta, mas a Bruna fez. Então a gente tem uma base, né? Tudo que eu precisava era que alguém da sala de aula fizesse a catapulta. E isso aí a gente já fez. Só que, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai tentar calcular, a gente vai tentar entender como é que a mente de um empreendedor funciona. Como que a gente vai calcular o preço que a gente vai vender uma peça? A gente precisa calcular, primeiro de tudo, quanto dinheiro foi gasto com o material que foi utilizado ali naquela peça que foi construída. Depois, a gente vai passando para novas etapas. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda. Vamos dizer assim, essa escultura de gesso, ela teve como base o material gesso. E logo em seguida houve aí o trabalho do artesão de terminar a peça, favorecendo aí uma pintura que combinasse com ela. Então a gente tem aí dois critérios. Primeiro, a gente tem o material bruto que foi utilizado, no caso aqui o gesso, e a gente tem o trabalho de mão de obra, que é o trabalho da pintura, e também tem o preço das tintas que foram gastas para pintar aquele bibelozinho ali. Ok, como é que a gente vai traduzir isso para a nossa catapulta? Simples. O livro já está te dando uma base de raciocínio. Aqui a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quanto de material a gente gastou em reais. Peraí, tia, não estou entendendo. É simples. Nós temos que contar quantos palitos de picolé a gente utilizou para fazer a catapulta. A gente não, a Bruna, né? Só que assim, é claro que a gente vai poder variar esse tipo de material. Alguns vão dizer que a gente utilizou ali 21 palitos, outros vão dizer que a gente utilizou 24 palitos, outros vão dizer que a gente utilizou 18 palitos. Ok, nós vamos entrevistar a Bruna daqui a pouco e vamos perguntar para ela quantos palitos a gente utilizou, certo? E a partir daí a gente vai fazer o cálculo. Como que funciona esse cálculo? Vamos aqui. Vamos pensar que cada palito de picolé custa em torno de 5 centavos cada um? É o que o livro está propondo, né? O livro propõe que um palito de picolé custa 5 centavos. Então, a gente vai ter aqui, ó, palito. R$ 5. Dá para ver aí? Ok, só que a gente não tem só o palito na nossa catapulta, a gente também tem os elásticos, não é isso? Então vamos colocar os elásticos, vamos dar uma base aí de 8 centavos para cada elástico? Vamos lá. Pronto, a gente tem aqui o elástico com 8 centavos de custo cada um. E uma única colher plástica, que a gente vai dar um valor aí de 20 centavos, tá bom? Pronto, agora a gente soma todos esses valores? Não, agora a gente precisa calcular
quanto de material a gente usou para a gente poder calcular esse preço. Então, vamos observar aqui, vamos dar um exemplo. Claro que a gente vai perguntar para a Bruna, mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha utilizado 18 palitos. Então, a gente tem que fazer esse valor vezes 18. Vamos supor que a gente tenha utilizado aí, talvez umas 21 liguinhas. Vou chutar bem alto, tá bom? E a colher foi só uma mesmo. Pronto. Agora a gente tem uma base de custo. Quanto que custou cada produto, cada material que a gente utilizou para fazer a catapulta. Tá entendendo? Quando a gente descobrir esses valores aqui, aí a gente soma e a gente descobre quanto que custou ali a nossa catapulta. Mas isso a gente vai fazer aos poucos, um por um. E outro detalhe, você pode utilizar o quê? A calculadora do seu celular para fazer esses cálculos aqui. Basta você digitar exatamente como estão aqui. Os preços que a gente vai utilizar são esses, tá? 5 centavos para o palito de picolé, 8 centavos para o elástico e 20 centavos para a colher. Agora a gente só vai esperar a Bruna, né, para a gente poder saber quanto de cada material que foi utilizado na catapulta dela, que ficou, ó, perfeita. Depois, o que a gente vai fazer? Colocar o registro de valores aqui, nessa coluna. Então, a gente vai fazendo devagarinho, um por um. Eu vou ajudar vocês a compor esses valores. Aqui embaixo, na nossa página 24, está perguntando assim, ó, qual é o custo de cada material usado para a catapulta? A gente já tem aqui o custo, tá? Cada material, o palito é 5 centavos, o elástico é 8 centavos e a colher é 20 centavos, tá bom? Agora aqui, ó, qual é o custo total da catapulta, tá certo? A gente vai colocar, depois que a gente conversar com a Bruna e somar tudo, eu vou ajudar vocês a colocar aqui a resposta, tá bom? E aqui, quanto tempo vocês demoraram para confeccionar a catapulta? A gente vai entrevistar a Bruna e a gente vai registrar aqui quanto tempo demorou para fazer aquela catapulta. O tempo é importante a gente contar para dar uma valorizada no valor do produto, como se a gente fosse tentar vender. Agora, não é somente isso aqui que conta para você poder vender a catapulta, por exemplo. Se você fosse determinar o preço, por que a gente vai determinar o preço de uma peça? A gente vai determinar o preço de uma peça porque a gente pretende vender. Então, dentro desse processo, a gente tem aqui na página 25 outras questões geradoras. Olha aqui, ó. Para determinarmos o preço de custo de um produto, temos que considerar também a mão de obra utilizada. O que é mão de obra, tia? Gente, mão de obra nada mais é do que o trabalho que é feito para a produção de uma peça. Por isso que a gente chama mão de obra. É a pessoa que vai determinar ali o tempo, né? O desgaste psicológico, o trabalho dela. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a determinância do preço de um determinado produto. Por exemplo, quanto tempo você acha que a pessoa demorou para confeccionar esse bibelô aqui? E quanto tempo você acha que ela demorou para pintar esse bibelô? E quanto tempo você acha que demorou para tudo isso ficar pronto, para secar a peça e para ela ir para o comércio? Tudo isso são determinantes de preço, tá? Ó, letra A, aqui na página 25 diz: qual valor vocês atribuiriam ao trabalho da dupla, que era para construir a catapulta dupla, né? Qual o valor que vocês dariam, né? Isso só a Bruna também pode responder. Qual o valor que nós vamos dar para o trabalho de construção da catapulta? Qual será o valor? Aqui a gente vai explicar qual o valor que a gente vai dar. Quanto que você cobraria? Se você tivesse que ser pago para construir uma catapulta daquela, quanto que você cobraria? Se você quiser levar em consideração a resposta que a Bruna vai dar, você pode colocar. Se você quiser colocar a sua resposta, você também pode colocar. Agora, vamos pensar aqui com calma. Claro que você não vai cobrar aí, né, 100 mil reais para fazer uma catapulta de madeira. Não é. Então, a gente tem que ter um pouco de senso, um pouco de noção. O tamanho do meu produto, quem vai comprar o meu produto. Então, não pode ser algo muito caro, porque você não vai vender, né? Então, você também não vai lucrar. E também não pode ser algo muito barato, porque senão você vai ter prejuízo. Tá dando para entender mais ou menos? A gente vai falando no grupo, tá? Continuando aqui, a resposta da letra B. A pergunta B diz: considerando o custo dos materiais e da mão de obra, qual é o preço total da catapulta? Agora a gente chegou num ponto legal. A gente vai somar o preço que a gente conseguiu aqui com o valor de cada item da catapulta e a gente vai somar com o preço que foi determinado pelo trabalho de se confeccionar a catapulta.
Aí a gente vai ter um valor, quanto ela custa, certo? Agora aqui, você e seu colega venderiam a catapulta por esse preço? Ou seja, você venderia essa catapulta por esse preço? Sim ou não? E responda por quê. Ah, tá muito caro. Ah, tá barato demais. Eu não ia comprar uma coisa tão barata. Tem gente que não compra, né? Já reparou que tem gente que não compra coisas muito baratas porque desconfia da qualidade do produto? Também tem isso. Se você vender um produto barato demais, a pessoa não vai acreditar que aquele produto é bom. Mas se você também vender caro demais, ninguém vai querer comprar e aí a gente dá na mesma, né? E aqui, encerrando, ó, na letra D. Converse entre vocês e determine o preço de venda para a catapulta, de modo que tenha algum tipo de lucro. Então, a gente, além de colocar o valor do nosso trabalho, da confecção do produto e o preço de cada item, a gente ainda tem que colocar uma margenzinha de lucro em cima. Digamos assim, vamos supor que esse bibelô tenha custado aí, é feito de gesso, eu sei mais ou menos quanto custa o gesso é bem barato, tá? Vamos dizer que ele tenha custado aí 50 centavos de gesso, tá? O gesso, ele é um produto que ele endurece bem rápido, então o tempo seria fácil demais, isso aqui muito provavelmente foi feito em molde. Então o nível de dificuldade para fazer é quase zero. Agora, a pintura é artesanal mesmo, a pintura tem aqui, ó, detalhes e riqueza de detalhes aqui no olhinho, ó, do bichinho, tá vendo, ó? Então, esse tipo de pintura aqui é uma pintura já mais artesanal, já leva um pouco mais de tempo para ser feita. Então, vamos dizer que a pessoa esteja aí cobrando por esse bibelô aí o valor de... Foi bem baratinho, se eu não me engano, foi R$3, foi R$4, foi bem baratinho. Veio numa cestinha, já com um monte de coisinha, mas o bibelôzinho deve ter sido entre R$3 e R$4. Então, a gente pode entender que R$3 deve ter sido aí o valor total de mão de obra, de trabalho, de confecção do produto. Só que ele coloca R$1 a mais para ser o lucro desse trabalho. Ah, o lucro é muito pouco, tia, podia colocar um pouco mais. Sim, mas se ele colocasse um pouco mais, será que ia vender? Será que alguém ia querer comprar um bibelôzinho desse tamanho por 5, 6, 10 reais? Então, quando a gente estiver trabalhando o cálculo de um produto, a gente precisa visualizar se esse produto ele vai ter aí um valor acessível, se ele vai ter qualidade. O produto tem que ter qualidade na produção, tá? O produto tem que ser bem feito, o produto tem que ser, assim, funcional. O que é funcional? Tem que funcionar bem. Se o produto não funcionar bem, não vai adiantar nada, né? A gente vai comprar pra quê? Né? E aí, a última página da atividade de hoje. Agora, a gente vai registrar os valores de venda da catapulta, estipulados por 5 duplas, marcando os valores em ordem crescente. Bom, aqui a gente vai inventar os valores, porque, como eu disse a vocês, no período de quarentena, a gente não teve condição de fazer a catapulta. Então, a gente não tem aí 5 duplas que conseguiram fazer. A gente só tem a Bruna que conseguiu fazer porque ela tinha o material em casa. Então, a gente vai aí colocar 5 preços diferentes. Eu vou lançar no grupo aí esses 5 preços diferentes com a ajuda de vocês, tá bom? E aí, a gente vai estipular aqui, ó. Aqui, o desafio é marcando os valores em ordem crescente. Do mais barato para o mais caro. Então, quer dizer que a gente pode ter a mesma catapulta, o mesmo produto, o mesmo bibelô, com preços diferentes? Sim. Depende da pessoa que fabricou, depende do ponto de vista dela acerca de lucros, a gente pode ter preços diferentes. Então, aqui, ó, chegou a hora de testar a sua catapulta. É só a Bruna que vai testar, né? Seu professor irá determinar um alvo para que você e seus colegas acertem utilizando a catapulta e a bolinha de papel. Eu acho que a gente não vai fazer esse exercício porque não tem como a gente fazer isso. Porque a gente não tem a catapulta pronta, tá bom? Então, o exercício 4 a gente não precisa realizar, tá bom? A gente não fez a catapulta, só a Bruna que fez. E se a catapulta da Bruna ainda estiver confeccionada, porque faz tempo que a gente fez, né, esse exercício aqui. Então, hoje, a nossa aula de empreendedorismo, ela está trazendo esse tipo de conversa entre a gente. Como que a gente produz um produto, como que a gente vai determinar a qualidade desse produto, o preço, o trabalho, a mão de obra e também como que a gente vai colocar esse produto aí num valor final de venda, tá certo? Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida, volte esse vídeo, assista mais uma vez, entende? Fique pausando, preste atenção, volte mais um pouco, assista novamente, porque é muito interessante. Vale a pena a gente poder aprender e a gente vai trabalhar com esses critérios de empreendedorismo mais lá na frente, tá bom? Vamos produzir alguns produtos ao longo do ano e eu espero contar aí com a participação de vocês, porque vai ser assim uma experiência surreal, muito legal, muito bacana e muito divertida, tá bom? Beijo pra vocês!